Muito bem, senhores, estamos aqui para mais um vídeo daquela série que eu estou chamando de Filosofando com o Enem. Esta série de vídeos que tem como objetivo aprender um pouco de filosofia e aprender, é claro, resolver questões do Enem a partir de questões elaboradas, né, pelo editor da prova do Enem, e que permite então a gente refletir sobre o que é filosofia, sobre a filosofia no tempo e no espaço, e também aprender a resolver questões como são as propostas pelas provas do Enem. Hoje eu trago aqui uma questão do Enem de 2012 novamente. Então vamos à leitura do texto e depois vamos à explicação, a análise daquilo que está em jogo. Então parto de imediato à leitura. Abre aspas para o texto. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então esse texto aqui é do professor Marcos Zingano, que é uma das maiores autoridades em filosofia antiga no mundo, é um professor ainda atuante lá na USP, em São Paulo, e o texto que o editor da prova do Enem propõe, então, a retirada desse livro, né, chamado Platão, Aristóteles e o Fascínio da Filosofia, do professor Marcos Zingano. Então vamos aprender um pouquinho de filosofia a partir do texto e seguimos depois para a resolução daquilo que o editor da prova quer de nós. Muito bem, então vamos aos personagens. Já na primeira frase do texto são nos apresentados dois personagens da história da filosofia ocidental. O primeiro é Platão, talvez mais conhecido de nós, é talvez o principal e mais conhecido discípulo do filósofo Sócrates, a partir do qual a gente conhece grande parte da vida e da filosofia de Sócrates, ao lado das obras de Xenofonte, também, né? Mas Platão, com certeza, é mais conhecido que Xenofonte. E Platão, ele tem uma filosofia própria que nós, no ensino médio, conhecemos como doutrina das ideias, o mito da caverna. Basta a gente lembrar das aulas sobre o mito da caverna, em que os prisioneiros estão no fundo da caverna, aprisionados, acorrentados, e veem sombras de objetos que são carregados para o lado de fora da caverna, e acham que aquilo que está sendo projetado no fundo da caverna é a verdade. Com isso, Platão está dividindo o real em duas partes, uma que é a parte verdadeira e uma outra parte que é tão somente cópia do mundo verdadeiro, né? É a doutrina das ideias que o Zingano fala no final do texto. Muito bem. Segundo este texto aqui, Platão retirou de um outro personagem muito importante para a história da filosofia, que é exatamente Parmênides. Parmênides talvez seja um dos principais pensadores daquilo que a gente chama do período pré-socrático, e é o pensador, o filósofo, né, que viveu mais ou menos 500, 600 a.C., que criou aquilo que nós conhecemos como metafísica. Ele tem uma frase um pouco difícil de ser entendida, mas que expressa bastante seu pensamento. A frase é: o ser é e não pode não ser. Ou seja, A igual a A e não tem como ser e não ser ao mesmo tempo, né? E com isso ele cria a metafísica. Ou seja, Platão, então, segundo Zingano, ele colhe dessa doutrina metafísica de Parmênides, que diz que o ser é imutável, não muda, ele permanece sempre o mesmo, portanto o ser é e não pode não ser, e vai constituindo uma teoria própria. Qual que é a teoria própria? A teoria das ideias, ou seja, é aquela
tese platônica de que o verdadeiro mundo ele não é percebido, né? O verdadeiro mundo não é conhecido, não é apropriado pelo conhecimento pelos sentidos, pelos órgãos dos sentidos, mas tão somente é uma operação racional. É uma operação racional. Muito bem. Então estes são os nossos personagens. Platão, discípulo de Sócrates, e o fundador da doutrina das ideias. Ele plastifica, ele exemplifica sua teoria no mito da caverna, que talvez todo aluno de ensino médio já teve contato. E, segundo Marcos Engano, o autor do texto, Platão teria maturado esta filosofia a partir do pré-socrático Parmênides, o defensor da escola eleática imutável, né? Vamos então agora ao segundo momento deste vídeo, que é ver o que o editor da prova de 2012 do Enem quer de nós. Vamos lá, parto a leitura aqui então. Diz o editor da prova: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. E aqui ele diz o tempo que Platão viveu, 427 a.C. a 346 a.C. De acordo com o texto, pergunta o autor da prova, como Platão se situa diante dessa relação? Vamos ver aqui então as 5 alternativas que nos são colocadas e ver qual delas é a verdadeira. Então vamos lá. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Ou seja, a relação entre razão e sensação? A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Eu diria que não. Há sim uma forma de você acessar o verdadeiro mundo, o mundo das ideias, usando tão somente o raciocínio, a razão. Tanto é que lá na Academia de Platão, que era onde Platão ensinava aos seus discípulos, tinha uma frase, não entre aqui quem não sabe matemática. Exatamente porque ali se exercitava o pensamento lógico-racional. Por que exercitar o pensamento lógico-racional? Exatamente com esta ideia de que com o exercício, o bom uso da razão, tu se desprende desse mundo sensível, dos sentidos, e chega ao verdadeiro mundo. Então, a alternativa A é falsa. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, deduzimos, pela explicação do professor aqui, que não é assim. Platão ele não privilegia os sentidos. Os sentidos eles são fonte daquilo que os gregos chamam de doxa. O que é a doxa? É a opinião. Opinião não constitui conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro. Toda a filosofia platônica é uma fuga do mundo das opiniões, do mundo da doxa. Quer ver um exemplo onde que a doxa ela impera? Quando eu escuto a palavra ortodoxo, duas palavras gregas, a doxa, a opinião, e o orto, que é o correto. Então aquele que é ortodoxo, ele se acha possuído de uma opinião correta e verdadeira, para a qual não há questionamento. Então, para Platão, a doxa sempre é formada a partir dos sentidos, jamais pelo uso da razão. Portanto, a doxa, a opinião, e o ortodoxo, eles não constituem conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro. Alternativa C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis? Não. Razão e sensação são inseparáveis para Parmênides, são separáveis para Parmênides e para Platão. Para Parmênides, é impossível a ideia de que exista conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro a partir dos sentidos. Por que os sentidos, os nossos olhos percebem? O que o sentido da visão percebe? Percebe geralmente as coisas paradas ou o movimento? Geralmente os nossos sentidos percebem o movimento, a passagem de um estado para outro dos objetos. Ora,
Tudo que implica movimento implica os sentidos, portanto, gera doxa, o conhecimento da opinião, portanto, deve ser descartado. Alternativa D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Opa, chegamos aqui na alternativa verdadeira. Platão, assim como Parmênides, defendem que a razão é capaz de gerar conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro. E os sentidos, as sensações, não. Só geram pessoas ortodoxas e carregadas de uma opinião própria. E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão, totalmente errada, né? Primeiro que ele acata a posição de Parmênides, e a posição de Parmênides é exatamente aquela que afirma que a razão é superior à sensação, e não como o autor da prova diz, a sensação é superior à razão. Então, fechando por aqui, uma questão que envolve, portanto, um dos maiores pensadores da filosofia ocidental, que é Platão, e talvez aquele que criou o pensamento da metafísica no mundo ocidental, que é Parmênides. E uma questão que pergunta pela teoria das doutrinas, das ideias do Platão, que vocês provavelmente discutiram isso estudando o Mito da Caverna. É uma questão interessante para a gente aprender filosofia e também refletir sobre o mundo das opiniões. Fico por aqui. Não deixem de espalhar esse vídeo, ele pode ser útil para alguém que está aprendendo a resolver questões do Enem, pode ser útil para alguém que está aprendendo filosofia. Se inscreva no canal, siga o professor aí nas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Abraço e até a próxima!